Olá, amigos do canal. Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre Mundial de Clubes. Dessa vez, dos dois times que jogam hoje, Palmeiras e Botafogo. Um time que já está bem encaminhado para essa classificação e outro que está jogando, não o jogo da vida, mas um jogo importantíssimo se quiser conseguir avançar para a próxima fase. Obviamente, estou aqui com o Matheus Câmara. Olá, Matheus. Fala, Bruno, e curiosamente, no que eu posso dizer do seu comentário inicial, é que o time que tem a classificação encaminhada é o que não ganhou na primeira rodada, surpreendentemente, e o que joga o jogo da vida é que venceu, já que o grupo do Botafogo agora vai ter duas pedreiras e o Palmeiras já enfrentou seu adversário mais qualificado, e agora pega, não digo duas babas, mas dois times em que o Palmeiras entra como favorito. Exatamente, eu acho que o Al-Ahly é um dos times mais famosos do campeonato árabe. É um nome que mesmo os brasileiros não conhecendo muito do futebol ali da região, é um time que várias pessoas conhecem o nome, seja em referência, seja em jogos do próprio Mundial de Clubes. Mas essa partida que eles fizeram contra o Inter Miami, para mim, foi decepcionante, um jogo muito feio. Acho que esse time do Inter Miami é Messi amigos e uns caras que eles acharam por aí, nem competitivo, mesmo os grandes jogadores, em teoria Suárez e Messi, já não estão mais tão afim de estar competindo nesse alto nível. Eu acho que, inclusive, se perguntasse para o Messi se ele queria jogar esse Mundial de Clubes, corre risco dele preferir jogar só MLS mesmo, torneiozinho ali que ele joga brincando, do que ter que correr atrás da galera que está jogando o jogo da vida. E esse clube do Palmeiras ficou interessante, todo mundo empatou, né? Essa primeira rodada. Então, se o Palmeiras ganhar, praticamente certeza que vai conseguir uma das duas vagas para classificar no grupo. E agora eu acho que esse jogo é importante para o Palmeiras a questão do saldo, porque está empatado com o Porto, os dois ainda pegam a Live Inter Miami, então quem fizer mais gols nesses dois adversários consegue a primeira posição. É, eu concordo que é um jogo que o Palmeiras tem que ganhar e tem que ganhar bem, mas acho perigoso essa ideia de vamos pensar no saldo e acabar pensando em fazer o terceiro, o quarto gol antes de fazer o primeiro, né? A mentalidade tem que ser: vamos construir o resultado, fazer o primeiro gol para tirar essa pressão, que o Palmeiras empatou em 0-0 no jogo de estreia, então ainda não marcou na competição. Então, tirar esse peso das costas do primeiro gol, de ver as coisas funcionando e a partir daí, conforme o jogo for desenrolando, passar em fazer o primeiro, aí tenta o segundo, faz o segundo, tenta o terceiro, mas não já entrar com esse pensamento que eu acho que isso pode atrapalhar o time brasileiro. Exato, eu acho que primeiro de tudo tem que ganhar, né? Igual a gente falou, o resultado da vitória é para garantir praticamente essa classificação. Mas quanto a isso, eu tendo a ficar bem tranquilo, porque eu acho que o Palmeiras não é um time que costuma entrar de salto alto nesse tipo de jogos. Comentando outros times que estão aqui, eu acho que o Flamengo teria esse jogo um pouco mais perigoso nesse tipo de mentalidade do que o Palmeiras. Eles são os caras, são um time bem pragmático nesse sentido. E quando o adversário é mais fraco, eles entram sério, entram para jogar e matam o jogo rápido. Então, eu acho que o Palmeiras vai ganhar sem grandes sustos esse jogo, muito por conta da decepção assim que eu tive com o Al-Ahly. Não que tenha tido a melhor temporada nessa última, e não que eu acompanhe muito o futebol árabe, mas é um time que a gente conhece, né? É um dos maiores ali da região, é um time que diversas vezes participa do Mundial de Clubes, e eu imaginava que teria algum tipo de competição nesse grupo, e pela primeira rodada, pelo menos, eu achei que eles estavam bem abaixo dos outros dois. Então, o Palmeiras tem tudo para ganhar com certa tranquilidade. É, e só trazer aqui, você comentou muito bem de que alguns times brasileiros conhecem o Al-Ahly por disputa de Mundial de Clubes e o Palmeiras enfrentou ele nas duas vezes que foi recentemente, tanto quando ganhou a Libertadores em 20 e em 21. Na primeira vez ele acabou enfrentando na disputa de terceiro lugar, o jogo ficou 0-0 e foi derrotado nos pênaltis, mas no ano seguinte o Palmeiras enfrentou eles na semifinal e conseguiram ganhar o jogo por 2-0, mostrando que o Palmeiras também ainda
os últimos confrontos não perdeu para o time egípcio, mas teve um resultado que, caso venha a se repetir, que é o empate, pode acabar complicando a vida do Palmeiras. Exato, e no final das contas tem que ver também se às vezes aquele não era um dia ruim igual o Ali, ou então é um time que entrou um pouco desligado nessa competição. É igual eu falei, eu não sou um profundo conhecedor, não assisti vários jogos do Al-Ahly, então pode ser que o time na verdade seja muito melhor do que aquilo que eles apresentaram na primeira rodada e eles simplesmente estavam nervosos, não conseguiram mostrar esse jogo todo deles numa primeira rodada de Mundial de Clubes, né? Também é possível. E enfrentando um adversário familiar, como é o Palmeiras, e um adversário que eles tiveram bons resultados, querendo ou não, tiveram uma vitória nos pênaltis, e isso deu conforto aos jogadores que estão lá, falando: ó, já tiramos aquela estreia, e agora são os caras que esse time, bem parecido com isso, a gente já ganhou desses caras. Então vão para cima, porque também é o jogo da vida para eles, né? Igual eu falei, tá todo mundo no grupo com um ponto. Então tá todo mundo sonhando e acaba que esse jogo pode se tornar perigoso por alguma dessas questões. Para o Awali também é o jogo da vida. Se ganhar, o Awali também consegue praticamente garantir essa classificação. Então, de modo algum, pode ter um salto alto. Mas é um jogo importante para a saldo de gols do Palmeiras, na minha opinião, de qualquer jeito. Exatamente, um confronto que não acho que é o mais fácil do grupo, na minha visão, Inter Miami, apesar do Messi e do Suárez, ele como um time é um time mais fraco que o Al-Ahly, só que o Palmeiras tem jogadores melhores, tem mais qualidade, um trabalho do Abel que já vem de muito tempo, fez um bom jogo contra o Porto, né, que é um adversário muito mais difícil que o Inter Miami. Então, a expectativa é que o Palmeiras consiga vencer esse jogo. E só uma palhinha sobre o outro jogo do grupo, antes da gente passar para o próximo. Eu estou curioso para ver como vai ser a postura do Porto nesse confronto, porque no Brasil, depois do jogo contra o Palmeiras, o Porto foi tratado como uma piada, assim, se jogasse o brasileiro ia ficar na parte de baixo, que não ia conseguir e tal, ali, brigar por Libertadores, no máximo. Então, não sei como foi a repercussão em Portugal desse jogo, confesso que não parei para ver, mas vou ficar curioso para ver como eles vão entrar nesse jogo, se eles vão ter uma força a mais, vão tentar dar um gás a mais nesse jogo para dar uma resposta, porque, pelo menos por aqui que a gente viu, o respeito que o Porto tinha por ser um adversário europeu, ele foi embora. Eu acho que com certeza essa informação deve ter chegado de algum modo para os jogadores, né? Porque eles também falam português, eles têm redes sociais. E eu acho que o debate foi grande o suficiente para que apareceu pelo menos ali na página de alguns no Twitter que utilizam mais essa rede social. Eles viram ali muita gente fazendo brincadeiras, falando que eles não eram tudo isso e tem jogadores que se motivam com esse tipo de coisa, né? Não sei se é o perfil do elenco do Porto, mas com certeza é uma motivação a mais que esses caras vão ter para esses jogos restantes. Eu não acho que eles querem virar chacota novamente, pelo menos que um atleta profissional não gosta desse tipo de situação. E só para dar mais uma informação aqui, além de tudo, o Awali chega desfalcado para enfrentar o Palmeiras. Tem o Emam Ashur, que é o principal jogador do time, ele fraturou a clavícula, ele está fora da competição. E, além disso, está sem o atacante Taher Mohamed e o lateral esquerdo Ahmed Koka. Então, também é um time que chega sem três peças titulares do elenco para jogar. É mais uma coisa a favor do Palmeiras. Exatamente, não, nunca vi um minuto sequer desses jogadores atuando, mas vocês são peças titulares, obviamente tem um baque ali, até da questão de entrosamento, tal, de jogadores se sentirem mais confortáveis em campo com esses atletas. Não vou fazer aqui, não, perde muita qualidade, porque eu falando aqui a verdade, eu não sei como é que vai lidar o Awali com ou sem esse jogador, eu também não saberia, mas essa questão de entrosamento pode pesar, assim, você perder três titulares aí
pode fazer falta. Exatamente, né? É esperado que o jogador titular seja melhor do que o reserva. Mas é isso, eu acho que independente da condição que vem o Al-Ahly, o Palmeiras é o favorito para esse jogo. Tem que ver como que a equipe vai aguentar essa pressão de ser favorito, porque querendo ou não, o jogo que eles fizeram com o Porto, eles eram a zebra ali não sei se na visão dentro do vestiário, mas a visão do público geral, o resultado do empate era bom para o Palmeiras, e eles conseguiram atuar sem pressão e melhor do que o esperado. E agora nessa competição, porque no Mundial dificilmente o time brasileiro ele é visto como favorito, a não ser na semifinal. Agora, num jogo decisivo, numa competição desse tamanho, tendo o peso de ter que vencer essa partida, tem que ver como que o time do Palmeiras vai responder. Mas, de novo, eu acho que esse tipo de situação, o time que eu me sinto mais confiante entre os brasileiros que estão ali é justamente o Palmeiras, pelo que a gente vê eles fazendo todos os anos na Libertadores, que é uma competição de peso muito grande, de formato muito parecido, e que acontece muitas vezes de enfrentarem adversários que são claramente e que o Palmeiras tem que ganhar. E o Palmeiras quase sempre ganha e ganha tranquilo nesse tipo de situação. Então, por isso que a gente falou aqui, inclusive, que essa classificação está muito bem encaminhada. Exatamente, concordo com tudo que você falou agora. E o Botafogo? Não vou sugerir da gente fazer um cara a cara aqui, porque ficar 11-0 para o PSG, salvo alguma raríssima exceção que eu não consigo imaginar aqui agora. Mas a graça do futebol é isso, que você pode ter um time que os 11 jogadores são melhores, o time pode ter 80% de posse de bola, pode ter 30 chutes contra nenhum do seu adversário, e o jogo pode acabar 1-0 para o time que não chutou nenhuma vez, porque o gol contra é uma possibilidade que existe, né? Então, essa é uma das belezas do futebol. Exatamente, eu acho que mais do que fazer uma análise, acho que qualquer análise que a gente for fazer aqui, o PSG é um time melhor, para mim é o melhor, joga o melhor futebol do mundo, está atropelando todo mundo, ganhou de 5-0 a final da Champions, ganhou de 4-0 da Atlético de Madrid na primeira rodada, mas essa é a graça do futebol, né? O futebol, o esporte em si, ele é movido por sonhos, ele é movido por esperança, é por partidas assim que se todo mundo tivesse certeza absoluta do resultado, ninguém se importaria com o futebol ou com o esporte. A graça é justamente, independente do que eu falar aqui, independente da análise do Matheus, o Beira vai assistir e vai ter pelo menos uma pontinha de dúvida de que, se tal e tal coisa acontecer combinado com tal e tal, pode ser que o que todo mundo espera não aconteça. Quer dizer, então, que eu acho que o Botafogo vai ganhar do PSG? Não, eu não acho que vai ganhar. Eu acho que vai perder. Eu vou vir aqui e afirmar que é impossível que o Botafogo não perca essa partida, porque, primeiro, que eu estaria falando uma mentira, e segundo, que eu estaria tirando toda a graça do esporte que a gente gosta de assistir. A partir do momento que não tiver possibilidade de uma zebra, não precisa mais de ter ninguém comentando, não precisa mais de ter ninguém assistindo. Você pega o ranking, fala, primeiro lugar aqui do ranking vai ser o campeão. Pronto. E o PSG não é uma equipe imbatível, né? A gente já comentou isso aqui em outros momentos que a gente fez análise. O PSG na Champions League, por exemplo, que eles foram campeões, eles na classificação ali, né, na primeira fase, que agora não é mais fase de grupo, eles não passaram nem para jogar uma fase anterior às oitavas de final. Então, também não foi campeão O, invicto na França. Perderam jogos. Mas não era o melhor dia, perderam muito gol, tal jogador não jogou, jogou com time reserva. Independente. Existem possibilidades, situações dessa equipe tão boa e multimilionária perder para um elenco mais fraco. Eu acho que é nisso que o torcedor botafoguense tem que se apegar. Exatamente, você citou o PSG na primeira fase da Champions. Houve alguns minutos em que o time estava sendo eliminado, não estava indo nem para os playoffs, quando estava perdendo o jogo para o Manchester City. Esse cenário estava acontecendo, mas o time foi lá, virou o jogo, e o que aconteceu é história. Para citar um outro exemplo da campanha da Champions League, o jogo contra o Liverpool em Paris.
Se você for olhar a estatística daquele jogo, você pensa que acabou 5-0 para o Paris Saint-Germain, 4-0 para o time. E o resultado foi 1-0 Liverpool. O Alisson fechou o gol, a chance que o Liverpool teve conseguiu marcar e o time inglês ganhou a partida. E o que o Botafogo deveria fazer é ir com a seguinte mentalidade: todo mundo está achando que a gente vai tomar uma goleada aqui. Ou seja, se a gente perder feio, a gente pode falar, eles ganharam de 4-0 do de Madrid, 5-0 dentro de Milão. Vocês achavam que a gente ia conseguir bater de frente com esses caras? Então, o Botafogo tem que tentar fazer o seu jogo, tem que tentar pensar em alguma forma de jogar leve, assim, de jogar a pressão para cima do PSG e tentar entrar de uma forma leve para esse jogo, porque talvez seja a única chance que o time tem. Exato, e eu não tenho dúvidas que mesmo o mais cético jogador do Botafogo, hoje à noite, que a gente está gravando esse vídeo no dia anterior ao jogo, quando ele botar a cabeça no travesseiro, vai vir esses pensamentos: cara, mas e se isso acontecer? Eu acho que nessa situação a gente teria uma chance de ganhar, né? Eu acho que o sonho da vitória, a esperança ainda existe ali. Enquanto ela existir, esse sonho, essa esperança, a vitória ainda é possível, apesar de ser improvável. Mas, mesmo então, se não vier a vitória, o empate já seria um resultado excelente para a classificação, porque a gente tem que lembrar aqui, olhar pelo grupo, às vezes jogar com regulamento também, é inteligente. O Botafogo e o PSG tem 3 pontos, enquanto o Seattle Sounders e o Atlético de Madrid tem 0. Um empate coloca o Botafogo numa posição excelente, podendo jogar pelo empate contra o Atlético de Madrid na última rodada. Ou mesmo uma derrota, com um saldo de gols bom, o Atlético de Madrid tem -4 nesse momento. Vai jogar contra o Seattle Sounders, então talvez ganhe e melhore esse saldo, mas a equipe de Seattle deu um trabalho legal para o Botafogo. Então não é uma baba completa. Então eu acho que é um jogo que com certeza eu vou querer assistir. A expectativa é uma derrota do Botafogo, mas não acho que é impossível, né? E mesmo se for impossível, existem decisões inteligentes mesmo na não vitória que o Botafogo pode tomar para esse jogo. Exatamente, o Botafogo. E outra coisa que é importante, o jogo do Atlético de Madrid é antes do jogo do Botafogo. Então ele vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo, quanto que o Atlético de Madrid conseguiu reduzir do saldo, que a gente está projetando uma vitória do time do Simeone. Então é importante também o Botafogo ter esse pensamento assim, olha, talvez uma derrota de 2-0, talvez, supondo que o Atlético de Madrid ganhe só de 1-0 do Seattle Sounders. Se perder de 2-0 aqui do PSG, a gente continua com um saldo maior. Então, vamos tentar segurar aqui. Se tiver 1-0, 2-0, vamos evitar que a gente tome mais gols para não chegar no jogo decisivo precisando da vitória. Então, é uma possibilidade também que eu vejo como real de acontecer o Botafogo já entrando em campo sabendo o resultado do outro jogo do grupo. Não, exatamente, mas eu acho que a mentalidade ali tem que ser assistir esse outro jogo, mas independente do que acontecer, a equipe do Botafogo não tem nada a perder nesse jogo, essa é a grande verdade. Se perder é o esperado, qualquer coisa fora disso já é uma surpresa, já é um resultado positivo. Então, entra ali, joga o que sabe, né? Não adianta também querer mudar muito antes do jogo, porque o Botafogo foi campeão jogando de uma forma, mudou os jogadores, é verdade, o time hoje é pior do que o time do ano passado, mas não adianta querer também mudar completamente o trabalho que está sendo feito, completamente o jeito que joga, por causa de um adversário. Entra, joga o seu jogo, joga a forma que acha que vai vir o melhor resultado, de forma inteligente, igual a gente está comentando aqui também. Se for perder, perde de pouco por causa do saldo e acredita que pode conseguir uma vitória. Eu acho que nós já vimos infinitas situações no esporte e no futebol, onde um time muito favorito perdeu para um time que era zebra pelas mais infinitas razões, desde salto alto,
sorte barra azar, um dia muito bom, algum jogador com um destaque absurdo, sei lá, uma expulsão, uma lesão. Então, eu acho que o Botafogo tem que confiar. A partir do momento que você para de confiar que você é capaz de ganhar, você já perdeu o jogo. Então, eu acho que a mentalidade do Botafogo entrando nesse jogo, e aí passa a ser um trabalho muito da comissão técnica, dos psicólogos da equipe, de trabalhar nos jogadores essa questão da confiança antes de entrar no jogo. E eu não acho que o Botafogo é uma equipe que vai sofrer com a falta de autoestima ao longo do jogo. Exatamente. Pode até perder na bola, mas na querência, na vontade, o Botafogo não pode perder, tem que entrar para dividir, como se a disputa valesse um prato de comida e tentar se impor na, nem que seja na força física ali, tal, em dividido chegar um pouco mais forte, assim. O Botafogo tentar usar as armas que tem, que se for comparar o fazer uma comparação aqui, talvez seja a história bíblica de Davi contra Golias. Golias lá, gigante, com armadura, com a espada, Davi estava lá com as suas pedrinhas e conseguiu derrubar o gigante. O Botafogo vai conseguir? Não sei, mas não é impossível, como a gente já comentou aqui. Exato, né? A história de Davi e Golias, que é a analogia futebolística para mim mais clara é a Costa Rica contra o Grupo da Morte da Copa de 2014. Né? Ninguém acreditava que ia ganhar, ninguém acreditava nem que a Costa Rica ia chegar na Copa. Foi lá, passou, chegou nas quartas de final, né? Se eu não me engano, ganhou da Itália, ganhou da Alemanha. Então, não, da Alemanha não, né? A Alemanha foi campeão da Copa. Mas enfim, Ganhou da Itália e da Inglaterra, não? isso. Não, do Uruguai. Era Né? Da Itália e do Uruguai. Uruguai, empatou com a Inglaterra e caiu para a Holanda nas quartas e confesso agora que não lembro quem que eles passaram nas oitavas. Exatamente. Enfim, resumindo tudo que a gente falou, futebol é bonito justamente porque, apesar das possibilidades parecerem completamente contra, ainda existe o sonho, a esperança, e é por isso que todo mundo vai estar ligando, seja quem está torcendo a favor do Botafogo, seja quem está torcendo para o PSG, secando o Botafogo, todo mundo tem pelo menos uma pulguinha ali atrás da orelha, achando que pode ter uma possibilidade se X coisas acontecerem. E essa tem que ser a mentalidade, desde o preparador físico até os jogadores dentro de campo. Qualquer coisa que não seja uma derrota é um resultado extremamente positivo, e mesmo na derrota ainda existe uma salvação se jogar de forma inteligente. É isso, e uma curiosidade sobre esse jogo é que não é um primeiro encontro para os donos do clube. O John Textor tem ele é dono do Lyon, na França, então já enfrentou o time do Al Khelaifi, e a informação que tem é que os dois não se gostam. Que já tiveram várias tretas em reuniões de donos dos clubes da França, então do lado de fora do campo, se botarem os donos para assistirem juntos, não vai ser nada amistoso ali. E é um jogo que está valendo. Só trazendo essa pequena curiosidade aí sobre a rixa que existe entre o dono do PSG e o do Botafogo. Exato, só não pode pedir muitas dicas, porque eu pesquisei aqui e o Lyon essa temporada perdeu os 3 jogos que jogou contra o PSG. Então, quem sabe é uma vingança aí para o John Textor também. Exatamente. E quem chegou até aqui, o que precisa fazer, Bruno? Primeiramente, você deixa seu like se você gostou, para dar essa moral aqui para o nosso trabalho. A gente está gravando vários vídeos sobre futebol brasileiro, futebol europeu, várias competições também, principalmente nesse Mundial de Clubes. A gente está postando vídeo quase todos os dias, falando de todos os times brasileiros. Estamos fazendo um pré-jogo de todas as equipes. A gente vai postar no dia que cada um deles vai jogar partida. Vamos fazer simulação depois dessa segunda rodada para ver o que cada time precisa para passar para a próxima fase, quem são os prováveis adversários no oitavas de final. Também se inscreve no canal para acompanhar todos esses vídeos que a gente está fazendo aí com muito carinho para vocês. Comenta aqui o que você acha dessas partidas, qual você acha que vai ser o resultado do jogo do Palmeiras, se você acha que é obrigação ganhar do Al-Ahly, se o Botafogo
Qual é a chance que você acha que o Botafogo tem? Se você acha que é 1 em 10, é 1 em 100, é 50-50? Comenta aí o que você acha dessa partida e como você projeta o restante da competição dessas duas equipes. No mais, recomende esse vídeo para um amigo, para um torcedor do Botafogo, um torcedor do Palmeiras, um torcedor de algum rival, alguma pessoa que você não conhece, para qualquer pessoa de verdade, só contribui para o crescimento aqui do nosso canal e do nosso trabalho. É isso, galera. Valeu. E quem acertar o resultado dos jogos dos times brasileiros no comentário vai ganhar um parabéns meu e um parabéns do Bruno. Exato. No próximo vídeo a gente manda um parabéns para vocês. Falou! Exato. Valeu.